Se vocês estão me escutando. Ok, olá, como vai? Vocês podem entrar na sala de bate-papo, dar ok, conforme a gente já estiver iniciando. Estou vendo aqui as pessoas presentes, tem a Jaqueline, Marlon, né? Vamos esperar que vendo se as outras pessoas conseguem chegar, tá presente. A gente já faz 10 minutos que está do horário, é o tempo normalmente que a gente aguarda um pouquinho nesse mundo virtual até as coisas funcionarem, né? Ah, então hoje a gente vai estar falando sobre este livro aqui, né? O livro Hermógenes, a biografia, né? Vida, Yoga, Fé e Amor, né? Este livro é o trabalho de 6 anos de construção, né? Da nossa parceria, né? Foram uma parceria de 10 anos, eu e o Hermógenes, e esse livro foi o resultado dessa parceria, né? Desse resultado. Eu queria estar começando, até porque eu preparei esse material para essa nossa apresentação, eu queria estar começando com um capítulo especial do livro, para contextualizar o professor Hermógenes dentro de uma condição histórica maior, né? Dentro de uma condição histórica do yoga. Né? Hoje é o Dia Internacional do Yoga, e a gente entender um pouquinho quem são esses grandes referências, né, no Dia Internacional do Yoga. E aí a gente poder compreender um pouquinho qual é a função, o papel do Hermógenes, né, dentro dessa jornada, dentro dessa caminhada. Tá bom? Então, eu vou dividir com vocês uma apresentação. Eu vou compartilhar minha área de trabalho, né? E aí eu vou conseguir compartilhar com vocês essa, essa apresentação. Vocês vão ver o meu monitor e aí vocês vão conseguir, com esse acesso, assistir a essa apresentação e escutar o que eu tenho para mostrar para vocês, tá? Então, é só um segundinho, é o tempo do aplicativo entrar no modo de compartilho. A gente já testou isso, ele funcionou ontem. Só um segundinho. Estou publicando para vocês a apresentação. Vocês vão estar recebendo aí na tela a apresentação da história do yoga, né? Que é um capítulo do livro da biografia do professor Hermógenes. É um capítulo deste. E eu tenho esse artigo também no site do Ciência Meditativa. Esse artigo ele foi feito uma adaptação e entrou no livro. Porque tinha uma questão de importância de a gente ter que apresentar o professor Hermógenes dentro desse contexto maior. Porque o professor Hermógenes dentro da história do yoga, um dos autores mais produtivos. Nós vamos ver, Shivananda, por exemplo, produziu 200 livros de yoga, né? São livros fininhos, seria o autor de maior publicação.
nós temos alguns outros alunos dele que também publicaram muito, né? Mas se vocês... O Hermógenes tem mais de 30 livros ligados ao yoga, ligados à espiritualidade. Então, é uma produção significativa, assim, de muito, muito resultado, né? Não entrou o aplicativo que eles pediram para eu conectar. Eu vou fazer mais uma tentativa. Porque ontem ele foi bem mais rápido para fazer isso. Eu vou fazer uma... Vou abrir outro jeito, forçado. Pronto, consegui. Aí, agora vocês estão vendo a minha tela, eu já vou projetar a apresentação aqui para vocês. Pronto, tecnologia. Então vamos para o começo dela. Aqui está. Ok? Vocês estão conseguindo ver? Eu vou fechar isso aqui porque não ficou horrível. Tá bom? Então essa é a apresentação que vocês estão vendo aí. Eu quero ver o seguinte, se eu consigo... Vocês podem escrever no chat, eu sei que vocês têm do lado, se está ok. Vocês estão conseguindo compartilhar a tela comigo, tá? Que eu consigo ver no bate-papo aqui, tá? Vocês podem escrever, Renata, Marlon, Jaqueline, Elaine, Cintia, Aline, pessoal que está assistindo, por gentileza, dá um ok se vocês estão conseguindo ver o modo de apresentação aqui, a história do yoga, ok? Por favor, esse aqui que a gente vai conduzir, ó, essa apresentação aqui. Se vocês estão assistindo, se vocês estão vendo, me dá um ok. Eu sei que eu sigo em frente e vocês não perdem nada, tá? Então, ó, vamos ver aqui. Ok, olha, o pessoal está dando que maravilha. Então é sinal que está funcionando, vamos em frente, vamos em frente. Então, o que eu tenho aqui? Um pouquinho, é uma ilustração da história do yoga, capítulo do livro do professor Hermógenes. Eu preciso contextualizar vocês sobre o papel de Krishnamacharya. Krishnamacharya nasceu no dia 18 de novembro de 1888. Né? Faleceu com mais de 100 anos, né? No dia 28 de fevereiro de 1989. Krishnamacharya se destaca porque ele vem de uma escola de desenvolvimento do Hatha Yoga clássica, ligada aos textos clássicos do Hatha Yoga, os textos que vão explorar, né, as funções dos asanas, a importância da prática das posturas físicas para o desenvolvimento espiritual. E isso vai chegar lá no século XIX, antes ainda do nascimento de Krishnamacharya, com os textos do Palácio de Mysore. Né? E é onde Krishnamacharya é convidado a dar aula depois de ajudar na cura do Maharaja. E isso acontece na década de 20. Década de 20, 1920. Então, a Krishnamacharya é muito importante, porque não só por ele montar o Yogashala, de acordo com o pedido do Maharaj, para fazer o resgate da cultura do yoga, que se perdia. E se perdia por quê? Se perdia por causa da colonização inglesa. Então, os próprios jovens estavam praticando musculação, estavam praticando cricket, estavam praticando boxe, que eram práticas ligadas à cultura inglesa. E o yoga estava se perdendo. Então, Krishnamacharya vem com essa busca de fazer esse resgate da cultura de yoga que se perdia. Né? Ele já vem de uma família tradicional de Hatha Yoga, né? Da casa dos Napa Munis, né? E aí ele faz esse trabalho de desenvolvimento, né? O pai dele ensina as primeiras práticas e ele vai então estudar no Monte Kailash com um famoso yogi, né? Bomahanana, que vive no Monte Kailash, e esse yogi é que
faz 7 anos de vivência, de convivência, Krishnamacharya aprende, né, muito do que ele sabia, mas não tudo, porque ele já vinha de uma família de Hatha Yoga. Famoso do Krishnamacharya são os vários alunos, que eu vou destacar alguns, entre eles o Iyengar. O Iyengar é um aluno muito famoso. Em 1966, ele publica o livro Light on Yoga e torna Krishnamacharya famoso porque ele faz a dedicatória do livro ao Krishnamacharya. Mas Iyengar estudou apenas 2 anos com o Pattabhi Jois. Apenas 2 anos. E ele era o cunhado do... Desculpa, Iyengar estudou apenas 2 anos com Krishnamacharya. E ele era cunhado do Krishnamacharya. Então, nesses 2 anos, a Krishnamacharya não tinha muito desejo de ensinar Iyengar. A biografia do Iyengar mostra o esforço que ele teve para aprender. E a metodologia que o Iyengar desenvolveu, então, não é com base no que era ensinado no Yogashala, porque ele tinha dificuldade de frequentar o Yogashala, o rigor do professor do Krishnamacharya era muito grande para com ele. Então, o que acontece é que Iyengar, então, muito do que ele desenvolve a partir desses 2 anos de estudo com Krishnamacharya é a partir da busca pessoal dele, uma prática que envolve muito do aprendizado pessoal do Iyengar, né? Então ele vai abandonar o vinyasa, o movimento coordenado com a respiração e se desloca para um aspecto do Ashtanga Yoga que era ensinado no Yogashala, que era o aspecto de que se você tem alguma doença, alguma dificuldade no asana, você aumente a permanência. A partir desse detalhe do Ashtanga Yoga, a Iyengar aprofunda sua prática, trabalhando com uma maior permanência e desenvolvimento dos asanas numa posição um pouco mais estática. Então, mas ele é um professor que foi considerado pela revista Time, inclusive uma das 100 personalidades mais influentes do mundo na sua época. Então, assim, o Iyengar tem um papel muito importante nesse processo de popularização do yoga. Sua prática tem a sua efetividade, tem o seu efeito terapêutico. Né? E nós temos um outro aluno de Krishnamacharya, que foi Pattabhi Jois, que estudou, sim, no Yogashala, na escola, para desenvolvimento da cultura do yoga em Mysore, e estudou por 16 anos. Era um dos melhores alunos, por 16 anos foi fiel ao seu professor, e após esses 16 anos ele recebeu um convite para dar aula de yoga no Colégio de Sânscrito de Mysore. Nesse momento, o Pattabhi Jois pede autorização para Krishnamacharya, e ao pedir essa autorização, o Krishnamacharya diz com ele, vamos então detalhar como o yoga e a tradição deve ser ensinado. E nesse momento, o Pattabhi Jois e o seu professor sentam e estruturam o ensinamento da prática do Ashtanga Yoga. Então é ali que o Ashtanga Vinyasa Yoga, como é conhecido, surge deste momento, deste encontro. Nós temos isso em 1948. Isso se dá em 1948. Pattabhi Jois e Krishnamacharya sentam e estruturam como a tradição do yoga deveria, do Hatha Yoga deveria ser ensinada para que o resgate, né, da sua base, do seu ensinamento pudesse ser feito. Né? Aqui eu tenho a Pattabhi Jois com Lino Miele, que é o único aluno de Pattabhi Jois. A Pattabhi Jois ensinou de 1948 até 2009. E ele autorizou apenas um aluno a escrever sobre o método. Eles estudaram juntos, assim como o Pattabhi Jois desenvolveu a Ashtanga junto com o Krishnamacharya. Lino foi o único aluno que sentou junto com o Pattabhi Jois para explicar os detalhes do método, que estão neste livro aqui, Ashtanga Yoga, que eu traduzi para o português. Então, aqui você tem aquele momento, em 1948, quando Krishnamacharya senta com o seu melhor aluno, você tem, então,
Patabi Jois sentando com um dos seus melhores alunos para que a tradição, a forma de ensinar, a metodologia, os porquês, né, de como se deve se fazer, entrar no asana, os números correspondentes à movimentação em cada asana, foram explicados e registrados através da obra que eles desenvolveram juntos. Então, aqui estou eu com o Lino, com o livro em português, né? Lançando o livro em português do Ashtanga Yoga. Hoje o Lino é um dos meus professores. Tá? Eu sou autorizado dentro da escola do Lino a ser professor da tradição do Ashtanga Yoga, autorizado pelo Lino. Então aqui você tem um pouquinho dessa linha do yoga. Eu queria que vocês tivessem essa noção de tempo, tá? 1900, vou voltar um pouquinho, 1948, Patabi Jois começa a ensinar, né? Você tem o Iyengar também mais ou menos na mesma data, e você tem então Krishnamacharya em 1930, 28, iniciando a estrutura do Yogashala, ok? Então acho que fica claro aqui um pouco o caminho, né? Dessa importante, né, escola de estudos do Hatha Yoga. Ok? Vamos seguir em frente. Eu tenho aqui agora outros professores importantes que eu não posso deixar de falar. Eu vou voltar um pouquinho aqui, que eu queria que vocês tivessem acesso à data. Eu vi que a data não ficou legível aqui. Vamos ver se eu faço aqui. Aqui. Vou fazer assim. Tá. Pronto. A data. São outros dois professores importantes. Shivananda, especialmente quando a gente vai falar de Hermógenes, é importante. Então eu queria que vocês se situassem. 1867, faleceu em 1963. Ele nasce um pouco antes de Krishnamacharya e morre bem antes, em 1963. Kuvalyananda também, olha, vejam, Kuvalayananda também muito similares, são, né, contemporâneos. Shivananda era um médico, monta-se, eu acho, Rishikesh, trabalha muito focado no efeito terapêutico do yoga, mas uma prática simples. Ele buscava o efeito terapêutico do yoga com uma prática muito simples. Se você pegar a estrutura monástica, as regras monásticas que Shivananda ensinava para os seus discípulos dentro do monastério, dentro do seu centro em Rishikesh, eram práticas pequenas, simples, meia hora de manhã, meia hora à tarde. Ele não tinha nem de perto o rigor e toda a forma como mais elaborada que Krishnamacharya tinha. Então, mas era uma busca terapêutica. Um grande resultado, funcionamento, tudo de acordo com o trabalho médico que ele fazia. E com Valayananda, um trabalho muito significativo na tentativa de aproximar a ciência para interpretar o yoga, para entender o yoga. O Valayananda tem esse enfoque de provar o yoga de maneira científica, de acordo com a linguagem ocidental. Então, são dois outros professores de grande referência na história do yoga. Para o Hermógenes, Shivananda tem especial importância, porque a prática de Hermógenes, a própria referência, a gente viu nas fotos, né, o professor Hermógenes levando alunos no Centro Shivananda, recebendo professores do Centro Shivananda, a linguagem de Hermógenes e de Shivananda são muito próximas, não é idêntico o modelo de prática e estrutura, mas são muito próximas, tá? E os resultados também bem significativos, assim como de Shivananda do professor Hermógenes, tá? Então vamos avançar um pouquinho. Vejam, fixem-se nas datas, tá? O trabalho significativo que Shivananda fez em Rishikesh, o Valayananda também construiu. Esses trabalhos, eles deixam esses trabalhos a partir de 1960, ok? Então vamos seguir aqui, ó. Aqui eu tenho década de 60, então. Eu tenho o primeiro registro que vocês vão ver no livro da história do yoga no Brasil. É um grupo de praticantes em Lages,
Santa Catarina, 1953. É o primeiro registro histórico. Um grupo que começa a montar uma comunidade e a prática do yoga era uma das atividades principais dessa comunidade, a prática entre eles, né, de yoga. Esta prática, esse grupo se desfez em alguns anos, não foi de continuidade e não gerou maiores frutos, tá? Frutos mais sólidos. Alguns professores desse grupo aqui, chegou até a trabalhar na academia do professor Hermógenes, mas não foram, não que esse grupo tenha gerado uma estrutura mais importante. A primeira academia de yoga do Brasil, a primeira academia de yoga do Brasil foi a do professor Shimada. Ele começou a dar aulas, ele já dava aula de judô antes, mas ele começou a trabalhar. Opa, isso aqui não tem nada a ver, né, com a aula. O professor Shimada começou a trabalhar com yoga em abril de 1958. Antes ele trabalhava com judô. Ele nem falava muito de yoga, ele falava dos exercícios respiratórios, falava, né, de uma outra forma, porque tinha um pouco de conceito. Shimada me contou, aqui sou eu com o professor Shimada, né? Shimada me contou que se acreditava que yoga era coisa de fakir e ensinar yoga era ensinar a deitar em cama de prédio. Então, ele tinha muito cuidado, né, no começo, né? Mas foi a primeira grande referência, a primeira grande escola que infelizmente fechou, era aí no centro de São Paulo. Cheguei a conhecer. Essa foto foi tirada na escola do professor Fernando. Tá? A primeira academia do Rio de Janeiro, Jean-Pierre Bastiot, dezembro de 1958. Ok? Aqui está o Jean-Pierre. Primeira academia do Rio. Então, nós temos o primeiro registro, né, em Santa Catarina e São Paulo, referente à história do yoga no Brasil. Isso é um registro muito importante, porque hoje o yoga é tão popular, mas assim, não existe nenhum artigo como tem na biografia do professor Hermógenes explicando os detalhes que eu estou explicando aqui para vocês. Né? Então, assim, as pessoas desconhecem em detalhes a história do yoga, como o yoga se desenvolveu no Brasil. Eu queria também ressaltar aqui o filho de Krishnamacharya, a Desikachar, que faleceu recentemente, que começou a estudar com o pai em 1962. Então, vamos fazer uma conta juntos? 1962. Vamos voltar lá no dia que o Krishnamacharya nasceu. Volta aqui, olha lá. Krishnamacharya nasceu em 1888, tá? 1888. Vamos voltar lá para o Desikachar, o filho dele. O filho dele começa a estudar em 1962, né? Vocês veem que é o mesmo careca que está aqui com o Shimada, está aqui com o Desikachar, que é esse que vos fala. Ou seja, que idade, vocês conseguem fazer a conta aí? Que idade Krishnamacharya tinha quando foi ensinar seu filho? Isso mesmo, 74 anos. Ou seja, o yoga que foi ensinado para o filho de Desikachari, que foi gerar a Fundação Krishnamacharya, Instituto Krishnamacharya ali no Madras, é um yoga diferente do que foi ensinado na escola, porque nessa fase da vida, aos 74 anos, Krishnamacharya estava ensinando ao filho a forma como ele trabalhava, que era uma abordagem mais individualizada, mais terapêutica do yoga. E aí, muito similar com Hermógenes, muito similar com Shivananda, não aquela busca de resgate da tradição do Yogashala, que era as práticas de yoga ensinadas anteriormente. Então, tem essa diferença, ela é bem nítida, a hora que você aprofunda a prática e aprofunda a sua vivência nos métodos. Você vai ver que eles têm funções diferentes. Um tem uma função terapêutica muito definida, muito clara, com seus resultados efetivos, e a outra tem uma função de desenvolvimento acentuado das estruturas do corpo da pessoa, da concentração, da atenção, do alongamento, da disciplina.
né? Ela tem uma outra busca, né? Um outro enfoque. E, finalmente, chego aqui ao professor Hermógenes, que publica o Autoperfeição com Hatha Yoga em 1960. Veja, então, por isso que eu quis destacar com vocês a década de 60. Veja esses dados importantes em torno, né, do início da década de 70. E aí surge Autoperfeição com Hatha Yoga, o livro que a gente ontem tivemos aquela apresentação. Este é publicado em 1960. A Academia Hermógenes surge em 1962. Então, ela surge na sequência de sucesso do livro. Tá? Então, aqui eu tenho algumas imagens do professor, né? Essa imagem para foto que ele fez para a editora Abril. Aqui é no aniversário de 50 anos da Academia do Shimada, eu estava sentado bem em frente a esse momento. Muito, muito emocionante, gente, porque o Hermógenes, nesse discurso, ele dizia assim que ele no Rio de Janeiro fazia seu esforço para popularizar o yoga e mostrar o potencial do yoga e falar como o yoga poderia ajudar as pessoas. E ele se achava, o Hermógenes dizendo, ele se achava pioneiro nisso. Aí ele fala, de repente eu descobri que tinha um maldito japonês em São Paulo. E depois ele começou a chorar, né, de carinho, de emoção pelo que ele tinha pelo Shimada. E aí o Shimada foi até ele e agradeceu ele acolheu as lágrimas do Hermógenes, emocionado de participar do aniversário de 50 anos da Academia do Shimada, né? Foi um momento muito importante da história do yoga. Vocês acreditam? Não foi registrado na mídia, né? Então, não foi registrado em nenhum local. Só as pessoas ali, os convidados que estavam presentes, tinha bastante gente, bastante aluno. Mas, para vocês verem, não o suficiente para dar continuidade à própria academia do Shimada, né? Que após o falecimento repentino dele, acabou tendo que encerrar as atividades. E aqui é uma ilustração, uma imagem, até eu publiquei essa imagem hoje para falar do livro do professor, que reflete um pouco os momentos das várias tardes em que eu passava com o professor no seu apartamento, das diversas tardes de conversa, diálogo, aprendizado, não só para o livro, mas para os trabalhos que a gente fazia junto e todas essas coisas. Ok? Então agora eu vou retornar para vocês num outro modo. Vamos voltar aqui, terminar a partilha. Isso vai fazer com que a minha imagem tenha voltado para vocês. Ok? Então estou eu aqui de volta. Certo? Estão me vendo? Então tá. Eu deixei disponível para vocês uma apresentação. Vocês têm acesso aí no diretório de arquivos a uma das apostilas do Sabedoria do Evangelho. Vocês vão conseguir baixar. Vocês acharam aí? Se alguém não achou, sinaliza aí. Avisa. Eu deixei um lembrete para vocês. Essa apostila, uma lembrança. Pastorino, José Carlos Torres Pastorino. O Pastorino foi uma das maiores influências em relação ao professor Hermógenes. O Pastorino escreveu um livro que vocês conhecem, né? Que é um livrinho chamado... Conhece o livrinho azul assim? Pequenininho? Chamado Minutos de Sabedoria. Que é o livro mais vendido do Brasil. E Pastorino era professor do Colégio Militar. Lá ele teve amizade com o professor Hermógenes. Nesse conhecimento de vivência de professores do Colégio Militar, Pastorino repassou para Hermógenes seus profundos estudos sobre o Evangelho, sobre a Bíblia e sobre Pietro Baldi.
E por que que eu digo? Por que que eu digo? E assim, eu digo porque eu pesquisei. E não só pelo que o professor falava, porque daí podem dizer, mas o professor também disse outras coisas, mas por causa das referências, cruzando as referências. Quando o professor Hermógenes era perguntado sobre qual era a maior influência na sua formação, qual o autor que teria moldado Hermógenes, o professor dizia Pietro Baldi. E aí eu perguntava para vários alunos do professor, vocês sabem quem que é Pietro Baldi? E os professores diziam, não, mas eu não li, é muito difícil. Pietro Baldi é um filósofo italiano que veio para o Brasil depois de 12 obras publicadas na Itália e publicou mais 12 obras no Brasil. Falando sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento espiritual, falando de mediunidade, de uma profundidade gritante. Assim, né? As obras são complexas, mas lógicas, muito bem elaboradas. Até Pietro Baldi dizia que os ensinamentos dele eram para o novo milênio. Hermógenes tinha muito apreço pela obra de Pietro Baldi. E quando eu juntei as peças, por causa do seguinte, o professor Hermógenes estava no colégio militar, dando aula junto com o Pastorino, fazia os estudos de yoga do Evangelho na academia, yoga de Jesus na academia, com base no... Peraí, o pessoal está dizendo que não achou a apostila, né? Então, eu acho... Ela já está... Olha lá, a Cristina está dando caminho das pedras. Você sabe por que, que eu não vejo? Porque vocês estão com uma tela diferente da minha. Porque eu tô com a tela de apresentador. E vocês estão com a tela de aluno. Então as telas são diferentes. Então essa dica da Cristina, ela disse onde está. Tá vendo? A Cristina no nosso bate-papo deu a dica. Ela tá dando uma dica que eu não consigo dar, porque eu não tô nessa tela. Tá vendo? Ao lado do nome. Olha lá. Viram? Então vamos ver se vocês acham. Tomara que vocês achem aí, porque ó, ela conseguiu baixar. O Pastorino ensinou esses detalhes sobre Jesus, sobre interpretar o Evangelho, para o professor Hermógenes. E é tão vero isso, por quê? Porque tem vários textos de Pietro Baldi que foram traduzidos do italiano pelo Pastorino. Então, algumas obras, como, por exemplo, O Sistema, que é uma das obras fundamentais dos 24 livros de Pietro Baldi, essa obra foi traduzida por Pastorino. Então, Pastorino, ele é esse fator de influência no embasamento teórico de Hermógenes. Então, se vocês tiverem muita dificuldade, a Cristina falou que achou, a Michele não achou. Então, eu vou pegar depois quem participou, porque eu vou receber o e-mail de quem participou. E aí eu mando para vocês a apostila, tá? Como presente, né? Pela participação na aula, no horário da aula, tá bom? Então eu mando para vocês. Então, seguinte. A Jaqueline conseguiu e o pessoal está agradecendo. Ok. Então, é importante a gente perceber essas conexões, porque a hora que a hora que eu li, por exemplo, eu que li toda a obra do Hermógenes, que tem muita sabedoria, você quer aprofundar, de onde que ele tirou isso, aí você vai achar esses aprofundamentos em Ubaldi, em Pastorino, né? Então são textos que nos auxiliam. E amanhã eu vou falar sobre o presente, né? Que eram 2 livros. Eu fiquei de falar sobre yoga para nervosos e o presente. Então amanhã eu vou passar por esses 2 textos. Seria a última aula da semana, né? E aí eu vou estar com vocês falando desses 2 livros. Mas se você pegar o livro O Presente, que eu vou falar amanhã, ele é ensinamento de Pastorino para Hermógenes.
É lindo o livro, o Hermógenes coloca a coisa de uma maneira belíssima, o diálogo dele com Jesus, né? E como Jesus ensinaria Hermógenes a ele entender melhor o Evangelho, mas ele faz isso com base. Aí Jesus explica, mas essas explicações de Jesus são as explicações lá de Pastorino, né? Pastorino explicando o que Jesus quis dizer, né? Então isso é bem especial, tá? Então eu acho que fica esses detalhes importantes para a gente falar um pouco da biografia do professor, né? Porque, na verdade, o importante é vocês lerem a biografia, vocês saberem os detalhes. E não é eu chegar aqui e ficar contando as histórias que estão na biografia, não vai ser interessante a aula ou o que eu tenho para explorar. Eu queria, nessa aula, primeiro, vocês terem a noção histórica, né? De vocês perceberem aquela linha histórica que eu apresentei para vocês, perceberem a década de 60 como uma década-chave, o surgimento de Hermógenes nessa década e a quantidade de livros de alta qualidade sobre yoga que são produzidos a partir de Hermógenes, né? Os livros que ele produz. Hoje em dia, os livros de yoga não têm a qualidade do livro do Hermógenes. Né? Você pegar os livros de yoga hoje não tem a fundamentação. Se você pegar a referência bibliográfica dos livros, não tem as referências bibliográficas. A quantidade de referências bibliográficas que Hermógenes usava. Né? Então, isso é muito, muito relevante. Né? Então, por isso a gente explorar isso para dar solidez ao que a gente está fazendo. E a hora que eu falo de Ubaldi, a hora que eu falo de Pastorino, a gente está dando solidez, né? No sentido ah, de vocês saberem da onde vêm as informações, tá? Eu tenho algumas coisas importantes para falar para você no final, tá? Sobre essa questão do curso, certificado, isso. Então vocês aguardem, continuem aí vidrados, né? Porque eu vou seguir com vocês para explicar alguns detalhes, porque amanhã a aula não é ao vivo, ela é gravada, então a gente não vai ter esse espaço de troca tão fácil assim, ok? Eu quero, eu quero, eu quero deixar contigo, o seguinte. ah, ah, esse espaço nesse instante para que se vocês têm alguma dúvida. Então a gente utilizar o bate-papo. Fiquem tranquilos, eu vou pegar os e-mails, eu mando o arquivo, não tem problema, é um PDF, eu mando para vocês. Eu quero saber o seguinte de vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi falado, sobre as nossas aulas anteriores, essas nossas duas aulas, e queria também dizer para vocês que vocês têm a possibilidade de comprar a biografia hoje com 60% de desconto, ela está por 40% do preço. Né? O preço da biografia é R$ 50. Você vai no site, está lá, R$ 50. Mas a gente está vendendo hoje, só hoje, que é Dia Internacional do Eu, por R$ 20. Né? Eu estou com o e-mail lá estourando de vendas do livro, né? Porque a gente divulgou no Facebook, divulgou no Instagram, só hoje por R$ 20. Então, quem não tem o livro, entra lá no site do Ciência Meditativa, cienciameditativa.com, cienciameditativa.com, vou escrever aqui para vocês, /loja, ou vai no site do Ciência Meditativa e digita cienciameditativa.com, vai estar lá escrito loja, você clica na loja e vai achar a loja para comprar o livro. Mas é só hoje, tá? É só hoje. Então entra no site, vai lá, loja, compra, até meia-noite. A gente vai terminar aqui, vocês têm 3 horas ainda para comprar. Clica no site, entra na loja, e aí vocês vão conseguir comprar por esse preço. Amanhã dá para comprar? Dá para comprar amanhã, mas amanhã é R$ 50, tá? Hoje é 20, tá? Porque é a nossa a promoção de internacional do Yoga. Então, fora isso, eu queria saber se vocês têm dúvidas, perguntas. Aproveitem essa oportunidade. Algo que vocês queiram saber, algo que vocês tenham vontade de saber sobre o professor, esse seria o momento, tá? Vocês digitarem aí, terem uma qualquer curiosidade que
tenha surgido das nossas conversas e daquilo que foi apresentado, tá? Então, por favor, não se acanhem, podem colocar perguntas, o que foi aqui, ó. Ah, o pessoal está perguntando sobre o Marlon. Desculpa, essa história do PayPal. Eu estou fazendo, eles estão me pedindo um cadastro na conta que eu tenho que fazer, ele tem que aceitar uma transferência deles. É uma parte burocrática, eu tenho que mandar um número para eles. E isso não está pronto e aí a transação não acontece. Então o PayPal não está funcionando no site, só está funcionando as outras modalidades de pagamento que o PagSeguro oferece, tá? Peço desculpas assim, mas realmente está. E é recente a história do PayPal, não era o que, o que a gente esperava, estava funcionando antes, mas aí eles resolveram pedir essa confirmação e o processo travou, tá? A gente vai tentar resolver isso, tá? Desculpa, viu, Marlon? Desculpa mesmo. Que mais, gente? Ó, dúvidas do conteúdo agora, vamos lá. Vamos ver do conteúdo agora. O que surgiu? A Aline perguntou. Eu sempre quis saber, e não sei se já foi falado mais antes, como ele chegou a conhecer o yoga. No livro, na biografia tem isso. Hermógenes começou a estudar quando estava doente. O tratamento para a doença, para a tuberculose que ele tinha, era repouso absoluto. E aí ele tinha que ficar estudando. E aí ele começou a ler a Bhagavad Gita, começou a ler textos espirituais, e aí o Bhagavad Gita chamou a atenção, porque a Bhagavad Gita fala de yoga várias vezes. Aí ele começou a ir atrás. Aí ele achou um texto de um indiano que tinha curado de tuberculose fazendo Hatha Yoga. E aí que ele começou a praticar. Então foi lendo. O contato que ele teve foi lendo. Né? O Marlon está dizendo que gostou muito, que eu gostei muito do outro livro que mencionou no livro também, Ashtanga Yoga da Respiração. O Lino, que é meu professor, ele diz que é a Bíblia do Yoga. A Bíblia do Hatha Yoga. Você quer saber os asanas, os nomes, o jeito de entrar nos asanas, o jeito de sair dos asanas? É o livro. Não é porque eu traduzo, é porque eu traduzi. É assim, você não tem nada tão completo. E você tem a essência do que Krishnamacharya ensinava, que é a essência do que era ensinado em mais. Então, assim, é um livro que vem direto da coluna vertebral, assim, da tradição do Hatha Yoga. Seria um livro obrigatório para qualquer pessoa que queira falar de yoga, né, queira saber um pouco mais sobre yoga, né. A Roberta está dizendo assim, cheguei, deixa eu explicar porque o resto do pessoal, a Roberta não vai entender. A Roberta estava fazendo aula aqui no espaço, né? Aí eu terminei a aula e subi para dar aula aqui no computador. E ela teve que sair daqui correndo para chegar em casa, né? Então esse motivo dela tá colocando aqui. Qual a diferença entre... Cíntia pergunta, qual a diferença entre Ashtanga e Hatha Yoga? Veja bem, esse é um erro comum e é um erro grave que as pessoas cometem, viu, Cíntia? Hatha Yoga é o uso das posturas, é o uso do corpo para gerar equilíbrio energético. Que eu expliquei ontem lá do vídeo do Autoperfeição com Hatha Yoga. Sol, Lua. Hatha Yoga, Yoga do Sol e da Lua. O que é Yoga do Sol e da Lua? Sol e Lua são os fluxos energéticos, fluxo solar, fluxo lunar, né, que passam pelas nossas nadis. E o Hatha Yoga busca levar equilíbrio a esse fluxo. Então, toda prática, essa é a maneira clássica, toda prática que trabalhar equilíbrio energético através das posturas é Hatha Yoga. Então, a Ashtanga também é Hatha Yoga. Né? Então, todas as práticas que usarem o corpo para fazer esse equilíbrio energético é Hatha Yoga. Né? Então, o que nós deveríamos ensinar, né? Não, mexer o corpo para gerar equilíbrio é Hatha Yoga. Então, o pessoal usa assim, a Hatha Yoga é uma prática mais leve, o Ashtanga, Power Yoga, essas são práticas mais puxadas. Tá errado. Power Yoga, Iyengar Yoga, Shivananda Yoga, é tudo Hatha Yoga, porque usa o corpo para gerar equilíbrio. Tá? Aí a gente tem que falar a prática como ela é. Né? Então, as práticas são mais leves, as práticas são mais puxadas, mas essa é a ideia. Aí a Elaine está perguntando, então o Hatha é o princípio? Não.
A ideia de princípio, o Hatha Yoga é um nome. Se você o que eu estou dizendo não é o Vitor que está dizendo. Vocês podem estudar Forstein, Georg Forstein, a tradição do yoga. Isso que eu estou explicando está lá. Se você pegar, ele vai dividir os tipos de yoga da maneira clássica. Então tem Karma Yoga, tem Raja Yoga, tem Bhakti Yoga, né? São a maneira Laya Yoga, tem a maneira clássica e tem o Hatha Yoga. Então mexer o corpo para gerar equilíbrio é Hatha Yoga, né? Agora, o Ashtanga Yoga, ele vem como tentar resgatar a tradição como caminho evolutivo, o Yoga como caminho, o Hatha Yoga como caminho evolutivo. Então, ele tem, a Krishnamacharya tinha essa preocupação lá no Palácio de Mysore de ensinar os jovens como era a tradição. O que se conhece hoje como Hatha Yoga, essa prática terapêutica que Hermógenes praticava, que Shivananda praticava, é uma prática terapêutica do Yoga. Eu não posso dizer que Hatha Yoga é para aplicação terapêutica. Isso é um uso menor do Yoga. Porque o Yoga era para desenvolvimento do indivíduo, desenvolvimento espiritual, era essa a função. Então o pessoal fala assim, vai fazer Hatha Yoga, aquela aula facinha. Está errado. O que eles chamam de aula facinha, aula tranquila, essa aula é aula terapêutica. Porque o Hatha Yoga, na sua tradição, era para o desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento do indivíduo. Então, ele poderia ser muito difícil, e não necessariamente ser facinho, ser tranquilo. Não sei se ficou claro isso para vocês, mas é que gera um pouco de confusão, porque a terminologia é usada, né? Não é o Vitor, de novo, assim que está falando. Vai lá, vocês podem, a minha fonte, tradição do yoga, Georg Forster, um dos maiores indólogos da história. Ele vai mostrar a classificação das histórias, das escolas de yoga, tá? A Cristina está me perguntando se o Ashtanga é uma das 8 partes constitutivas do Yoga. O Hatha seria uma delas. Não, não é por aí. Já vou explicar. A Cíntia disse que não acessou o link. Ontem eu não tinha o link para acessar. O link já está disponível nos e-mails de vocês. Eu mandei 2 vezes. Mandei no convite de hoje e mandei ontem, Cíntia. Então você vai poder acessar a aula se você não viu a aula de ontem. Cristina, os 8 passos do yoga são yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. São esses 8. Tá? Então, assim, a asana, ele é... O que Patanjali fez foi tentar mostrar um caminho gradual evolutivo. Então, assim, primeiro, não fazer bobagem. Segundo, se disciplinar. Terceiro, cuidar do corpo. Quarto, aprender a controlar a energia. Quinto, começar a olhar para dentro. Aí você vai desenvolver o quê? A maior atenção. Atenção, aí você desenvolve a capacidade de meditar. Desenvolveu a capacidade de meditar, você desenvolve uma mente equilibrada. É isso. É essa estrutura. Tá? Então, que é os 8 passos. Então, o Hatha Yoga, ele entra sim, ele tem esse enfoque em asana, mas ele está trabalhando todos os outros. Você não consegue desenvolver asana, né, se desenvolver em asana fazendo bobagem com a vida. Né? Você não consegue sem disciplina. Você não consegue desenvolver asana se você não tem aprende a controlar a energia. Você trava nos asanas, se você não aprender a respirar e a controlar. Se você não olhar para dentro, teu asana vai virar balé, show de apresentação corporal e nada do que deveria, né? E não, o olhar é para dentro do asana. Né? E aí você vai desdobrar em concentração, meditação e o desenvolvimento de uma mente equilibrada, tá? Então isso é um pouco do que a gente pode estar falando sobre isso aí, dando uma resposta mais curta assim, para você. Ok, gente, eu estou chegando a 50 minutos de aula. Já eu tinha programado uns 40, então é mais 10 minutos além. A novidade que eu queria falar, assim, a, a Cristina está agradecendo. Sim, meditação. E meditação pode meditar de diferentes maneiras, viu, Cristina? Não precisa meditar sentado, parado. Pode meditar andando, pode meditar fazendo asana, pode meditar de ponta cabeça. A gente pode meditar de várias formas. Tem meditação lá dentro que acontece, né? Então, não é o corpo que define se a pessoa está meditando ou não, tá? Então, vamos lá.
Eu vou estar depois mandando para vocês, isso que eu quero compartilhar com vocês, o pessoal que está fazendo, acompanhando, vocês que estão acompanhando esse curso, que estão interessados no desenvolvimento do yoga, que tem essa condição de troca online, que sabe mexer nas ferramentas, né? O Marlon tem uma dúvida sobre o Sankhya. Marlon, põe a dúvida aí, eu vejo se eu consigo responder de uma maneira possível. Vamos lá. É o seguinte. A ideia é a seguinte. Eu vou estar desenvolvendo um curso que vai ser lançado nos próximos meses. Eu acho que um mês e meio. É para a gente fazer a divulgação dele. É um curso sobre yoga, cérebro e mente. É um curso que vai ser um curso de provavelmente 6 meses, do estudo do efeito do yoga e os neurotransmissores e o cérebro, a função da prática do yoga dentro do equilíbrio da mente humana. Tem muito a ver com Patanjali. Se você for estudar Patanjali, Patanjali estudou o yoga, dizendo que o yoga é sobre o trabalho da mente. Indiana está perguntando, esse curso vai ser online? É online, o curso vai ser online, Indiana. Então, assim, o curso é um curso que vai ter uma exigência de estudo, vai ter material, vai ser muito mais elaborado do que essa semana que a gente está fazendo esse curso gratuito aqui, tá? E eu vou oferecer para vocês esse curso com quem participou dessa semana com um desconto especial, tá? Então a gente vai estar nos próximos dias elaborando o título, o layout do curso, tudo isso. Vai ser um curso sobre yoga e cérebro. E a gente vai usar essas ferramentas. Esse curso, essa semana, serviu para testar as plataformas, né, de treinamento. Então, assim, vocês estão vendo como é essa plataforma de seminário, vocês estão aprendendo a usar, você vê que é super fácil utilizar. Vocês viram como é fácil trabalhar conteúdos através daquela aula escrita, que foi o vídeo de ontem, né? E eu consigo também entrar com gravações, né, com vídeos específicos, videoaulas específicas que não são online com vocês também, né? Então, tudo isso, a Roberta está dizendo, quero fazer esse curso, é muito legal, Roberta. É um curso assim que vai trabalhar assim, a yoga para depressão, yoga para pânico, yoga para transtorno de ansiedade, yoga para a questão de dificuldade de relacionamentos. Então, são várias e várias aplicações trabalhando o yoga do ponto de vista mental, né? Muito, muito científico, né? A abordagem, com todas as verificações, né? Científicas disso. Então, aí esse curso é todo online, todo online, tá? Então, além dessa novidade, né? Eu vou estar colocando, eu vou estar passando para vocês amanhã. Eu tenho que terminar de montar isso, mas eu consigo. Amanhã eu vou estar passando o último vídeo da semana e um questionário, né? Com perguntas e respostas para vocês fazerem em relação ao que vocês aprenderam, para eu avaliar se vocês assistiram às aulas, se vocês tiveram conteúdo para a gente fazer o envio de certificados, tá bom? Indianara está perguntando se yoga terapêutica. Não, o curso de yoga terapia é um outro curso, é um curso de 1 ano, que é um curso que trabalha todos os elementos de cura. Esse curso, o curso de yoga terapia é presencial, Indianara. Não é um curso que dá para fazer online, tá? O curso Yoga Mente Cérebro é um curso de estudo sobre o efeito de yoga com o cérebro. Então é mais fácil trabalhar esse tema online. Agora, o curso de yoga terapia é um curso de transformação pessoal. Então é um curso que precisa ser presente. O Janara está perguntando se em Curitiba. Vai ter em Curitiba, sim, porque Curitiba está demandando esse curso. Inclusive porque assim tem gente dando curso de yoga terapia em Curitiba que assim, não está ensinando muita coisa. Então a gente precisa mesmo fazer o curso lá para o pessoal lá ter referência. E a gente vai ter em São José dos Campos aí também, né? Curitiba e São José dos Campos com certeza. A Rio Grande do Sul também vai ter. Então já são 3 turmas, né? Para isso, tá? Agora, deixa eu ver a pergunta do Marlon aqui, que ela correu, Marlon. Espera aí que eu não quero te deixar sem resposta, não.
Se o Sankhya é o estudo, a parte filosófica do yoga, se há diferença entre Sankhya e Vedanta. É completamente diferente. Sankhya é uma das 6 escolas, o Vedanta está em outra linha de escola filosófica, tem outra função. O Sankhya tem a função de explicação da origem do universo, a fundamentação das estruturas do universo. O Vedanta não tem essa ideia, né? O Vedanta está muito mais ligado ao entendimento da espiritualidade, desenvolvimento do ser, né? A percepção do ser. Então, assim, cada escola filosófica tem uma função, tem um objetivo. E o que acontece é que o pessoal mistura, e porque não estudou, e não entende a função de cada escola. Então tem gente do Vedanta que usa o Vedanta para explicar o Yoga. Não é. Vedanta é uma coisa, Yoga é outra. A função da escola do Yoga é uma e Vedanta é outra. O Vedanta, por exemplo, tem algumas práticas, rituais, e o Yoga não. O Yoga é a prática do yogi, né? É aquele que se retirou dos rituais. Na verdade, o yogi, se você for estudar historicamente, o yogi é um que não quer seguir as tradições. Ele não quer seguir as castas, né? E o Vedanta está estruturado dentro das castas, né? Então, assim, né, os Brahmanes eles estão estruturados dentro das castas. Então, é uma outra escola. Quer saber mais sobre isso, Marlon? Eu sugiro o Forster. Vai ler a tradição do yoga, né? Dá para comprar no estante virtual. Lá tem isso indicado. Livro brasileiro sobre isso, tem muita conversa. Teve gente que inventou história para justificar a sua própria linhagem. Então, ler um estudioso sério sobre isso, você vai entender o que eu estou dizendo. Tá bom? Mas a gente precisa continuar a leitura, né? Eu sei como é que é. Aí tem os cursos de leitura dinâmica, viu? Se vocês quiserem, aí lá no site vocês vão achar. Que mais? Posso encerrar, gente? Já está dando assim 1 hora, né? Já é tempo suficiente aí para a gente ter explorado. A Roberta está dizendo assim que o yoga entrou na vida dela e que ela tem aprendido muito, está gostando. É isso, o yoga transforma e é a função dele. Se está muito se está muito confortável, se está muito tranquilo, a gente tem que ficar atento, porque aí não está transformando. E transformar, sair da zona de conforto, isso o Hermógenes sabia fazer isso com certa maneira sublime, nos colocar em movimento. O yoga nos ajuda, é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta completa para fazer isso, né? E vocês vão se aprofundando nesses estudos, se a gente puder trocar mais, vocês vão ver o quanto que isso pode ser útil. Tá bom, gente? Ficamos então por aqui. Cíntia, de nada. Eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer o carinho, e aí a gente vai seguir conversando, tá? Obrigado, gente, por estar presente, por estar junto, prestando atenção, por estar envolvido com isso, que é muito importante. Esse resgate, esse trabalho é bem, bem importante. Tá bom? Nos falamos, então, na sequência. Amanhã tem a última aula, tá? Grande abraço, gente. Até mais. Boa noite.